Da Wondery, esse é o Modus Operandi. Esse episódio foi feito para os nossos antigos assinantes pagos e hoje estamos liberando para todos os ouvintes. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Há 40 anos, uma menina desapareceu na cidade de Roma. A polícia começou a tratar o caso como mais uma adolescente fugindo de casa. O que ninguém esperava era que o Vaticano, a máfia e túmulos vazios fossem fazer parte desse caso. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de Emanuela Orlandi. O Ercole Orlandi trabalhava para a prefeitura da cidade do Vaticano nos anos 60. E ali é a sede da Igreja Católica, né? Só que o Vaticano é como um estado independente da Itália desde 29. Então o governo deles é completamente separado. É como se fosse um outro país ali dentro de Roma, né? E quem manda na Itália é o presidente, o primeiro-ministro, mas quem é o chefe do Vaticano é o próprio Papa mesmo. Enfim, o Vaticano é super pequenininho, não tem nem meio quilômetro quadrado. Para vocês terem noção, ele é do tamanho de 2 Maracanãs. E na época desse caso, tinham menos de 500 pessoas morando lá. E só quem trabalha diretamente para a Igreja Católica ou para a segurança do Papa, enfim, relacionados ali à coisa do Vaticano mesmo, só essas pessoas que podem morar ali dentro, e era ali que morava a família Orlandi. Hoje em dia tem por volta de 1.000 habitantes, mas durante o ano mais de 6 milhões de pessoas visitam a cidade. E por ter uma população muito pequena, né, e toda a segurança por conta do Papa, a família Orlandi sempre se sentiu muito segura, né, muito tranquila morando lá. Então era o Ercole, a esposa Maria, e eles tinham 5 filhos ao todo. Mas essa sensação de segurança foi abalada no dia 13 de maio de 81, quando o Papa João Paulo II foi baleado enquanto cumprimentava os fiéis nas ruas da cidade. Ele foi levado às pressas para o hospital, né, ficou em estado grave, porque ele perdeu quase 3/4 do sangue do corpo. Mas ele sobreviveu. A polícia descobriu que o atirador era o Mehmet Ali Adia, que fazia parte de um grupo terrorista chamado Lobos Cinzentos. O Adia nasceu na Turquia e ele se envolveu com esse grupo desde novo. Em 79, 2 anos antes da tentativa de assassinato, o Adia tinha ameaçado o Papa João Paulo, dizendo que ia atirar nele se ele não cancelasse a visita que ele estava planejando ali para a Turquia. No mesmo ano, ele assassinou um editor de um jornal que se chamava Abdi İpekçi, e ele tinha uma posição política oposta à dos Lobos Cinzentos. E ele foi condenado à prisão perpétua, mas fugiu da prisão 6 meses depois e entrou escondido na Itália para atirar no Papa. E aí, quando ele foi preso por essa tentativa de assassinato do Papa, o Adia foi mais uma vez condenado à prisão perpétua, e era lá que ele estava em 83, quando esse caso aconteceu. E isso é importante para a história, não é só fofoca. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse assunto. A Emanuela era um dos filhos do casal, e no dia 22 de junho de 83, ela estava com 15 anos e pediu para o irmão Pietro levar ela para a escola de música, que ficava em Roma, que era ali fora, né, do território do Vaticano. Ela sempre gostou muito de música, ela tocava flauta, piano, cantava no coral, então ela era bem musical. Naquele dia, ela estava indo ensaiar para uma apresentação de canto e de flauta, então ela levou o instrumento junto com ela. O Pietro disse que já tinha marcado de sair com a namorada e que ele não ia poder levar a Emanuela. Ele e a namorada estavam sempre brigando porque o Pietro sempre dava mais atenção para as irmãs do que para ela, então dessa vez ele resolveu priorizar a namorada. A Emanuela ficou chateada, né, com o irmão e acabou indo para aula sozinha naquele dia. E aí, mais tarde, a Emanuela ligou para casa e contou para a irmã dela, a Federica, que no caminho até a escola de música tinha um cara oferecendo um trabalho. O que a Emanuela tinha que fazer era distribuir uns panfletos de Avon ali na rua, então ela achou que era uma boa oportunidade para ganhar um dinheiro e tal, porque ele prometeu pagar 375 mil liras, que na época não era milhões assim, né, porque o dinheiro lá era meio diferente, mas seria tipo $270 por dia, o que
é bastante também. Ela disse que ia encontrar com o cara depois da aula para pegar os panfletos e depois ia encontrar com a Maria Cristina, uma outra irmã dela. E depois de falar com a irmã, ela andou até o ponto com uma amiga, mas comentou que não ia voltar para casa naquele momento porque ela ia encontrar com o cara da Avon lá. Só que quando chegou a hora de encontrar com a irmã, a Emanuela não apareceu. Naquela época não tinha celular, né, pra ela ligar e perguntar o que tinha acontecido. Então a irmã pressupôs, né, que ela tinha voltado direto pra casa depois da aula. Mas quando a Maria Cristina chegou em casa, a Emanuela não tava lá. As horas foram passando, os pais começaram a ficar desesperados, né, porque já tava dando 8 da noite e nada da Emanuela voltar. Então a família toda saiu pela rua procurando por ela, porque acharam que ela poderia ter sofrido um acidente, enfim, alguma coisa tinha acontecido, né. Eles ligaram para os hospitais da região para ver se, enfim, aconteceu alguma coisa, se ela foi internada, mas nenhum deles tinha ninguém chamado Emanuela. A família passou horas procurando e nada. E aí uma das irmãs foi na polícia para denunciar o desaparecimento. Como a gente já está acostumado, né, nesses casos de desaparecimento, a polícia falou que ainda estava muito cedo para reportar, porque ela provavelmente tinha saído com os amigos ou fugido, ou qualquer outra coisa, né? Tipo, eles basicamente falaram, é muito cedo, espera mais um pouco para poder falar se ela fugiu ou não. O pequeno problema é que o Vaticano fecha os portões, né? Ele fica ali fechadinho para segurança do Papa e tal, e o portão fecha meia-noite. Então, se ela não chegasse antes, como que ela ia entrar de volta para casa, né? E aí a hora passou, deu meia-noite, e aí a Emanuela não tinha chegado. Então o tio e o irmão dela pegaram a moto e foram procurar por ela em Roma. Eles levaram uma fotinha dela e começaram a mostrar para as pessoas perto da escola de música, outros lugares também que eles sabiam que ela frequentava. E no dia seguinte, a família foi na delegacia de novo reportar o desaparecimento. Eles levaram uma foto para eles saberem quem procurar e, caso eles quisessem, também colocar nos jornais, né, divulgar. Só que, gente, os policiais, eles falaram o seguinte: fiquem tranquilos porque ela não é bonita o suficiente para ter sido sequestrada. Então, provavelmente, ela só fugiu mesmo. Eu vou me abster de comentários aqui. Sim, meu advogado me proíbe de falar o que eu quero falar para os policiais. Sem a ajuda deles, a família imprimiu vários pôsteres com a foto da Emanuela, começaram a colar por toda a cidade e deu certo, os pôsteres realmente chamaram muita atenção da população e isso fez com que várias pessoas começassem a aparecer dizendo que tinham visto a Emanuela no dia em que ela desapareceu. Uma delas foi um policial, que falou que tinha visto ela e um cara de mais ou menos uns 35 anos juntos na rua naquele dia. O policial deu a descrição para os investigadores e eles criaram um retrato falado do suspeito. O policial também disse que eles estavam parados perto de uma BMW verde, que parecia ser o carro desse cara. Outra testemunha que apareceu foi um cara chamado Pierluigi, que ligou para a família para contar o que tinha visto. Ele disse que ele estava com a namorada perto da escola de música ali no dia que ela sumiu. E ele lembrava de ver uma menina carregando uma flauta, que ela estava vendendo produtos da Avon, mas que ela tinha falado que o nome dela era Bárbara, e não Emanuela. E para a família isso era uma confirmação de que ela não tinha fugido e que provavelmente tinha acontecido alguma coisa ali enquanto ela entregava os folhetos, né? Só que para a polícia, o nome diferente provava a teoria de que ela queria se esconder da família. Depois dessa ligação do Pierluigi, o Serviço Secreto de Roma foi até a casa dos Orlandi e disse que tinha que conectar um gravador ali no telefone deles para pegar, né, e grampeando, de certa forma, as gravações, para eles terem essa informação. Uma semana depois do desaparecimento, a família recebeu a ligação de um homem chamado Mário. Ele disse que tinha encontrado uma menina vendendo Avon naquele dia e o nome dela era Bárbara. E isso chamou atenção, né, porque foi o primeiro nome que o cara lá tinha falado, né, e isso não estava nos jornais, né? Não tinha sido divulgado. O Mário também disse que ela tinha comentado alguma coisa sobre uma apresentação de canto e a Emanuela realmente estava ensaiando para uma apresentação naquele mesmo dia, né? Que também era um detalhe muito específico. No dia 3 de julho, 11 dias depois do desaparecimento, o Papa João Paulo II fez um discurso falando que estava rezando pela família Orlandi e que não tinha perdido a esperança de que a Emanuela ia ser devolvida em segurança. Por mais que a família estivesse feliz, né, que o Papa estivesse pessoalmente comentando sobre o assunto, o que ele tinha falado era estranho, porque ele disse que esperava que ela fosse devolvida em segurança, o que significa que ela teria sido sequestrada, né, e que ele sabia que ela estava viva. Só que a polícia estava investigando a probabilidade dela ter fugido por conta própria.
Então, como é que o Papa estava falando, né, como se ela tivesse sido sequestrada? E aí, quando a mídia ficou sabendo desse discurso, né, muitos jornalistas apontaram uma informação muito importante. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos e o Papa nunca comenta sobre os casos. Para ele falar tão publicamente sobre Emanuela, parecia que ele estava fazendo um pedido pessoal para os sequestradores, como se ele soubesse quem eles eram. Embora, assim, a mídia, né, achou super estranho e tal, mas assim, gente, tudo bem, ele não vai falar de todos os desaparecimentos, mas, bom, um desaparecimento que estava ali no quintal do Vaticano, sabe, tipo, na mesma cidade, no mesmo lugar, eu acho bem incrível o Papa ter falado isso. 13 dias depois do desaparecimento, a família Orlandi recebeu uma ligação que realmente ia dar um rumo novo aí para a investigação. O homem que ligou falava em italiano, mas com sotaque, então parecia que ele não era dali. E ouvindo a gravação depois, a polícia achou que ele soava como o estadunidense, né? Então começaram a chamá-lo de o americano. Então o americano disse que o Mário e o Pierluigi, os dois caras que tinham dado as informações antes, que esses dois trabalhavam para ele. Os nomes não tinham sido divulgados para o público, então isso também confirmava que ele estava falando a verdade, pelo menos ele sabia o nome deles, né? Então esse suposto sequestrador falou que ele estava com a Emanuela e que eles só iam soltá-la se o Adja, gente, aquele cara que a gente comentou que tinha atirado no Papa, se o Adja fosse solto da prisão. E eles deram um prazo de 14 dias para as autoridades do Vaticano fazerem isso, ou eles iriam matar a Emanuela. E para provar que a Emanuela estava realmente com eles, os sequestradores colocaram uma sacola perto do parlamento de Roma com pertences que estava com ela no dia do desaparecimento. Na sacola tinha uma cópia da carteirinha da escola de música da Emanuela, o recebido do pagamento da escola e um bilhete escrito na caligrafia dela. Só que isso só provava que eles tinham acesso às coisas que estavam com ela no dia do desaparecimento, e não que ela ainda estava viva, né? Quando a polícia falou com o Adja para descobrir se ele tinha alguma informação sobre o sequestro, eles ficaram surpresos com o que ele disse. O Adja negou qualquer envolvimento com o desaparecimento da Emanuela e disse que era um absurdo ela ter sido sequestrada. Ele pediu para os sequestradores soltarem porque ele não queria a família sofrendo por causa dele. E o Adja ainda deu mais informações sobre a tentativa de assassinato do Papa. Ele disse que não tinha feito aquilo a mando dos Lobos Cinzentos, né, que era aquele grupo terrorista turco do qual ele fazia parte, mas sim da KGB, o serviço secreto da União Soviética. Para ele, a Emanuela tinha sido sequestrada pela Rússia numa tentativa de libertá-lo para que pudessem matá-lo e não deixarem ele contar sobre o envolvimento, né, da KGB nessa tentativa de assassinato. E aí, 3 dias antes da data limite, o Papa falou publicamente sobre o caso de novo. Ele prometeu que estava fazendo tudo o que era possível para levar a Emanuela de volta para casa. Como resposta ao discurso do Papa, os sequestradores mandaram para a polícia uma gravação de uma mulher chorando de dor. A polícia mostrou uma versão editada para a família, só com a voz da mulher para eles verem se era a Emanuela. Mas como eram gritos, uma coisa meio choro, não dava para ter muita certeza. É muito aqueles trotes que muita gente recebeu ali, né? Que era, eu tô com seu filho. E aí, né, tinha uma voz de uma pessoa chorando. Inclusive, teve um tio meu que recebeu esse trote e meu pai ajudou com o dinheiro pra tirar meu primo tem muito isso, do cativeiro. E não tinha cativeiro nenhum. Isso aconteceu muito, né? Enfim, não dava pra saber. Mas uma coisa que deixou a família um pouco com o pé atrás, assim, é que a polícia tinha mostrado uma versão editada da fita. No áudio, na íntegra, dava para ouvir a voz de pelo menos 3 homens, e o fato da polícia não ter mostrado isso para a família fez eles acharem que tinha alguma coisa errada, talvez que eles estivessem tentando proteger a identidade dos sequestradores, uma coisa meio estranha. E no mesmo dia que a gravação foi entregue, os sequestradores ligaram para a polícia dizendo que eles queriam negociar os termos da troca. Só que eles não queriam falar com a polícia, e sim com o Vaticano. E como não tinha como eles darem o número do telefone oficial do Vaticano para um bando de criminosos, né, foi criada uma linha de telefone só para isso. E aí o número foi divulgado nos canais de televisão para os sequestradores ligarem. A ligação foi gravada, só que a parte em que o secretário de Estado do Vaticano e o sequestrador conversam nunca foi divulgada, o que mais uma vez levantou suspeitas. E aí, no dia 20 de julho, dia marcado para a troca da Emanuela pelo Adja, nada aconteceu. O Adja não foi solto pelo governo da Itália e os sequestradores também não falaram nem nada, assim. E a especulação foi de que eles tinham percebido que o Adja não ia ser solto
Então eles estavam pensando numa outra coisa para pedir em troca da Emanuela. Só que como o combinado inicial tinha sido a liberdade do Adja ou a morte da Emanuela, a família já não fazia mais ideia, né, se a garota estava viva ou não. E aí, por via das dúvidas, a polícia procurou pela cidade toda para ver se eles encontravam o cadáver da Emanuela em algum lugar, só que nada foi encontrado. E aí, com isso, o pai resolveu fazer um apelo para os sequestradores. Ele divulgou uma mensagem pedindo para eles mandarem provas caso Emanuela estivesse viva, ou para contarem onde ela estava enterrada para que eles pudessem buscá-la. Imagina a dor, né, gente, de fazer uma mensagem assim. A família mantinha a esperança e o Vaticano continuava garantindo que estava fazendo o possível ali. No Natal daquele ano, 6 meses depois do desaparecimento, o Papa visitou pessoalmente a família Orlandi para garantir que o Vaticano não tinha desistido da Emanuela. Ele lamentou a falta de novidades, mas que como o sequestro era um caso de terrorismo internacional, era difícil saber o que os criminosos estavam planejando. Isso deu um alívio para os pais, porque parecia que o Vaticano realmente estava preocupado, né? Pô, o próprio Papa apareceu lá e tal. E antes de ir embora, o Papa ofereceu um emprego no Banco do Vaticano pro Pietro, que na época tinha 23 anos, um dos irmãos, né? E aí, o caso esfriou, gente. Esfriou durante anos. Até que em 93, 10 anos depois do desaparecimento, a família recebeu uma ligação da polícia dizendo que eles tinham uma nova pista. Aí o Pietro e o pai foram até a delegacia e a polícia mostrou a foto de uma mulher que tinha sido tirada em um convento em Luxemburgo e perguntaram se eles achavam possível que aquela mulher fosse a Emanuela. E não dava pra ter certeza com a foto, né? Até porque a gente tá falando de 10 anos depois, né? Então a família pegou um avião e foi até o convento. A mulher da foto não estava presa no convento, ela era uma noviça, né? Como qualquer outra, ela podia entrar em contato com a família se quisesse e tal. Mas, na esperança de ser verdade, os pais da Emanuela começaram a procurar explicações do motivo dela não ter feito isso. Tipo, por que ela teria, né? O que teria acontecido com a filha que foi parar num convento e não quis entrar em contato com a família. Então, talvez ela tivesse sido torturada por anos e o trauma fez ela esquecer da família. Ou ela tivesse sofrido algum tipo de lavagem cerebral. Ou ela lembrava, mas tinha medo dos sequestradores irem atrás dela se ela voltasse para casa. Só que, gente, quando eles encontraram a mulher, ficou muito claro que aquela não era Emanuela. Eles voltaram para casa com um sentimento de tristeza muito grande. Porque por anos eles tinham aprendido a viver com a falta que a Emanuela fazia. E com essa esperança, né, seguida de uma decepção, foi como se ela tivesse desaparecido de novo. E é como se os 10 anos nunca tivessem passado. A gente sempre fala aqui, né, como o desaparecimento é uma ferida aberta para a família. Imagina, você vai encontrando uma forma de lidar com aquilo, de repente vem um grande anúncio e é sempre, né, tipo, fulano viu, fulano tem uma foto aqui, e aí a pessoa vai encontrar e não deu em nada, sabe? A gente não consegue imaginar como é que é a dor da família recebendo esse tipo de notícia. E aí o tempo foi passando. Em 2004, o pai da Emanuela, o Ercole, faleceu. E quando ele faleceu, ele mesmo já tinha perdido toda a fé que ele tinha na Igreja Católica, né? Ele tinha trabalhado para 3 papas no Vaticano, ele tinha confiado muito na igreja para ajudar na busca da filha dele, mas acabou morrendo sem respostas. Uma das últimas palavras dele foram: "Eu fui traído por quem eu servi fielmente." Apesar do Vaticano não ter divulgado tudo o que eles sabiam sobre o desaparecimento, os membros da família tinham ainda esperança que o Papa um dia contasse o que ele sabia. Só que poucos meses depois do falecimento do Ercole, o Papa João Paulo II ficou doente e faleceu em abril de 2005. Para a família Orlandi, as respostas que eles ainda poderiam ter acabaram sumindo quando o Papa faleceu. Mas em setembro daquele mesmo ano, uma ligação anônima para uma rádio deu um novo rumo para a investigação. O homem que ligou para a rádio disse que as respostas do desaparecimento da Emanuela estavam enterradas na cripta da Basílica do Santo Apolinário e tinham a ver com um favor que um cara chamado Enrico de Pédes fez para um cardinal da Basílica. Coincidentemente, essa basílica ficava quase do lado da escola de música da Emanuela. Só que quem era esse tal de Enrico de Pédes, né? Tipo, ninguém ouviu falar desse cara até agora. Quem é esse cara aí na tour? Então, o Enrico era quem estava enterrado na cripta da basílica.
O problema é que o Henrico era um membro conhecido de uma organização criminosa de Roma, então não fazia muito sentido ele ser enterrado na Basílica. O Henrico morreu baleado na rua em fevereiro de 1990, e ele foi a primeira pessoa a ser enterrada naquela basílica em mais de um século. Com essa nova informação, o Pietro, né, o filho, o irmão da Emanuela, ele pediu para que a cripta fosse aberta para descobrir se tinha realmente alguma coisa lá, né, que desse alguma pista. Mas o governo e o Vaticano ignoraram esse pedido dele, afinal também era algo bem, né, tipo, por causa de uma ligação, será que tinha a ver? Além do Pietro, a população também começou a pedir uma explicação de por que raios um criminoso estava enterrado lá na Basílica, né? E aí o diretor lá da Basílica disse que era porque o Henrico tinha feito muitas doações para as pessoas necessitadas que visitavam a Basílica e para a Igreja Católica também. Só que era isso, né? Apesar de ser um criminoso muito generoso, ele era um criminoso, né? Então, assim, ficou essa coisa meio estranha. No ano seguinte, em 2006, 2 novas testemunhas apareceram para conectar o Henrico com a Emanuela. E a primeira foi um cara chamado Antônio Mantini, que fazia parte da mesma organização criminosa que o Henrico. O Antônio disse que o Mário, aquele cara que tinha ligado para a polícia lá em 83, era um dos membros da organização. E pela voz, ele disse que parecia um cara chamado Rufeto, que era um dos subordinados do Henrico. Henrico, o cara que estava enterrado. E essa confissão foi corroborada por uma mulher chamada Sabrina Minardi, que era namorada do Henrico na época. A Sabrina conheceu o Henrico numa festa e não fazia ideia de quem ele era. E depois que eles já estavam saindo, ela viu a foto dele no jornal com a manchete, né, que a polícia estava procurando ele por 8 assassinatos. E o Henrico jurou que aquilo era mentira e a Sabrina acreditou. No dia 22 de junho de 1983, a Sabrina e o Henrico saíram juntos e o motorista dele foi buscar os dois numa BMW verde. Lembra, gente, da BMW verde que a gente falou 20 anos atrás? Que aquele policial foi a primeira testemunha que ele chegou e disse que tinha visto no dia do desaparecimento. Olha como tava batendo aí. Quando a Sabrina entrou no carro, ela percebeu que tinha uma menina lá dentro. E o Henrico disse que eles tinham que esconder essa garota na casa da família da Sabrina por alguns dias. E ela concordou. E durante dias, a Sabrina ouvia a Emanuela, às vezes, gritando, enfim, com dor e tal, enquanto ela estava trancada num dos quartos da casa. O Henrico tinha chamado uma mulher, a Adelaide, para tomar conta da Emanuela. E aí a Sabrina percebeu que, na verdade, a Adelaide estava drogando a menina. Sempre que ela via a Emanuela, ela mal conseguia falar e estava fraca demais para ficar de pé. 10 dias se passaram até que o Henrico disse que eles iam entregar a Emanuela para outra pessoa. E essa pessoa era o bispo Paul Marcinkus, que na época era o responsável pelo Banco do Vaticano. E o bispo Paul tinha uma ligação direta com a família Orlandi. Lembram que depois o Papa ofereceu um emprego lá no Banco do Vaticano para o Pietro, né, depois do desaparecimento? Então, o bispo Paul acabou sendo chefe do Pietro por anos. Isso fez o Pietro questionar as intenções da oferta do Papa João Paulo, mas assim, né, Pietro, era meio óbvio, né? A menina tá desaparecida há 6 meses, daí do nada eles estão te dando um emprego, né? Então o Pietro começou a pensar, será que eles ofereceram um emprego lá no banco pro Paul ficar de olho nele? Né, para talvez garantir que o Pietro não chegasse na verdade, ou estavam comprando ele para ele ficar quieto, né, para não encher o saco. E na época, o bispo Paul era o único membro da igreja que conversava sempre com a família Orlandi, enquanto várias outras pessoas dali meio que desviavam deles quando viam na rua, né, meio que não queriam se meter com essa história. Então, ou o bispo era um ótimo ator e ninguém suspeitou dele aí durante anos, ou tinha alguma coisa estranha nessa história. E as suspeitas do Pietro só pioraram quando ele foi basicamente convidado a se retirar do emprego no banco depois de 26 anos. A desculpa deles foi que eles estavam dando uma chance do Pietro se aposentar mais cedo. Só que o timing foi um pouco estranho. No dia da entrega da Emanuela para o bispo Paul, o Henrico pediu para Sabrina levar ela drogada até um posto de gasolina do Vaticano. No meio do caminho, a Sabrina pensou em soltar a Emanuela, mas não teve coragem. Chegando no posto, um carro preto apareceu e um homem vestido de padre estava dirigindo. Esse suposto padre forçou a Emanuela a entrar no carro e os dois foram embora. Quando a Sabrina perguntou o que ia acontecer com a Emanuela, o Henrico contou que ela ia ficar num apartamento na rua Pignatelli. E essa confissão foi meio chocante, porque era a primeira vez que a família
tinha alguma noção do que tinha acontecido com a Emanuela. Só que a confiança na história da Sabrina foi diminuindo com o tempo, porque quanto mais ela falava sobre o assunto, mais a história ia mudando. Ela confundiu a ordem de vários acontecimentos e até deu o nome de outras pessoas que estavam envolvidas no sequestro, só que, várias dessas pessoas estavam mortas quando a Emanuela sumiu. Apesar das informações conflitantes que a Sabrina tinha dado, a suposição da polícia era que as mentiras que ela contou podiam ser uma confusão pela quantidade de tempo que tinha passado, né? Ou só um jeito de tentar florear a história. Mas, com a quantidade de detalhes que ela tinha dado, parecia que pelo menos as partes principais da história eram verdadeiras. A polícia conferiu o apartamento na rua Pignatelli, que era onde a Sabrina disse que a Emanuela tinha ficado presa, e eles descobriram que ele pertencia a um membro da organização criminosa que o Enrico fazia parte. Dentro do apartamento, eles encontraram uma salinha escondida que parecia uma cela. E como já tinha se passado, mais de 20 anos, eles não conseguiram encontrar nenhuma prova mesmo de que a Emanuela esteve ali. Mas aquela cela é onde eles acreditam que ela tenha ficado presa por algum tempo. Apesar da confusão da Sabrina, essa era a única pista sobre o paradeiro da Emanuela. Então a família continuou pedindo para que a cripta do Enrico fosse aberta. E até aquele momento, eles estavam acreditando, nessa história que a Emanuela tinha sido sequestrada por um grupo terrorista internacional. Só que parecia cada vez mais provável que essa ordem, na verdade, tinha vindo de dentro da Itália. E aí demorou muito tempo, mas em 2012, 6 anos depois da denúncia, a igreja finalmente concordou em abrir a cripta. E não tinha nada, além do cadáver do Enrico. Apesar da decepção, uma nova evidência apareceu. A notícia de que eles não tinham encontrado nada estava passando na televisão o tempo todo, e eles sempre usavam uma foto do Enrico para ilustrar a notícia. E lembra que um policial tinha dito que viu a Emanuela e um homem junto da rua, no dia que ele desapareceu? Então, o retrato falado da polícia era a cara do Enrico. Com isso, a nova teoria era que a organização criminosa que o Enrico fazia parte tinha sequestrado a Emanuela para conseguir alguma coisa aí do Vaticano. A suspeita era que o Vaticano tinha pego dinheiro emprestado com os criminosos, sim, o Vaticano, e não tinham pago. Ai, gente, desculpa, eu tenho que ir, o Vaticano caloteiro, né? Ai, meu Deus. E aí, os extratos do Banco do Vaticano foram analisados e realmente tinham uns buracos ali nas informações que ninguém estava conseguindo explicar. Um ex-membro do grupo do Enrico confirmou que eles realmente faziam negócios com o Vaticano regularmente. Então, a Emanuela teria sido sequestrada numa tentativa de fazer o Vaticano pagar realmente o que devia. E toda aquela história com o Adja, aquele criminoso, para tirarem ele da cadeia, tudo aquilo tinha sido uma tentativa de esconder o envolvimento deles no desaparecimento. Tanto que a data limite para eles soltarem o tal do cara passou, ele continuou preso, ninguém mais falou no assunto, a vida seguiu. Isso também explicava o motivo do Papa ter falado publicamente sobre o desaparecimento tantas vezes. Era como se eles estivessem pedindo para os sequestradores soltarem a Emanuela, porque ele realmente sabia com quem ela estava. Em 83, o mundo estava vivendo a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Papa João Paulo II era da Polônia e ele cresceu numa época que era controlada pela União Soviética. E ele sempre se mostrou contra o regime comunista que eles adotavam. O Adja, aquele cara que tentou matar o Papa, que estava na cadeia e tudo mais, já tinha admitido que as ordens dele tinham vindo do KGB, da União Soviética, justamente porque o Papa era tão abertamente contra eles. Quando a polícia foi analisar melhor a data da tentativa de assassinato, eles descobriram que ela estava conectada a uma profecia católica muito famosa. O Papa foi baleado no dia 13 de maio de 1981, às 5h17 da tarde. A profecia de Fátima dizia que no dia 13 de maio de 1917, 3 crianças viram a Virgem Maria e ela disse que um Papa seria assassinado, a não ser que o Império Russo voltasse a ser católico. Quando o Papa João Paulo acordou no hospital, ele mesmo fez a conexão entre a profecia e o que tinha acontecido com ele, dizendo que não podia ter sido uma coincidência. E se ele acreditava que era o Papa da profecia, então cabia a ele fazer com que o Império Russo voltasse a ser católico. E para isso, ele teria que investir em movimentos anticomunistas.
A teoria era que o Papa João Paulo e o Bispo Paul, o responsável lá pelo banco, começaram a mandar dinheiro para esses movimentos. Só que o Papa não podia, financiar movimentos políticos, João Paulo? Então isso não podia aparecer nas contas do Banco do Vaticano, E durante as investigações aí dessas contas do Vaticano, o envolvimento de uma outra pessoa foi descoberto. O Roberto Calvi era presidente do Banco Ambrosiano, que era um dos maiores bancos da Itália ali nos anos 80 e era associado ao Banco do Vaticano. Mas também era associado com organizações criminosas, como a lá do Enrico. Então, assim, tudo foi se conectando, O esquema funcionava assim: os criminosos davam dinheiro pro Roberto, que depositava no Banco do Vaticano, que depositava em uma empresa que eles fundaram nas Bahamas, e depois disso o dinheiro fazia o caminho contrário, das Bahamas pro Vaticano, pro Roberto e de volta para as organizações criminosas. Também conhecido, como lavagem de dinheiro, O dinheiro vai indo para lá para cá para justificar a origem dele, enfim. E esse esquema funcionou por um tempo, mas começou a dar errado no começo de 82, quando o Banco do Roberto entrou em falência depois de perder bilhões. E depois disso, o Roberto desapareceu por meses. Ele foi encontrado morto em Londres no dia 18 de junho de 82 e parecia que ele tinha tirado a própria vida. Mas tinha algumas coisas que faziam a polícia duvidar dessa causa da morte. A primeira é que o Roberto era católico e suicídio é um pecado muito grande, então a família não acreditou que ele pudesse ter feito isso. Além disso, ele tinha $16 mil no bolso da calça em várias moedas diferentes. O dinheiro estava em dólar, libra, xelim austríaco e lira italiana, o que podia indicar uma mensagem dos assassinos de que ele tinha sido morto por motivos financeiros. Com a falência do banco, o Roberto provavelmente deixou de pagar as organizações criminosas, então elas tinham motivo para matar ele. Parecia que eles estavam usando a morte dele como exemplo para outras pessoas que deviam dinheiro para eles, como o Banco do Vaticano. E aí a Emanuela desapareceu no dia 22 de junho de 83. Foi quase exatamente um ano depois que o Roberto morreu. Enquanto a investigação continuava, o Papa mudou mais uma vez. E quando João Paulo II morreu em 2005, o Bento XVI assumiu o cargo, só que ele renunciou em fevereiro de 2013. E aí, no dia 13 de março de 2013, o Papa Francisco foi anunciado como sucessor do Bento XVI, e a cidade do Vaticano estava em festa. O Pietro, o irmão da Emanuela, teve a chance de falar com o Papa Francisco naquele dia, e esse momento acabou gerando uma dúvida eterna aí para a família Orlandi. No final da conversa, o Papa Francisco disse que a Emanuela estava bem porque estava no céu. E o Pietro disse que eles não sabiam disso, mas o Papa meio que reforçou que ela estava no céu sim. Só que o grande lance, a gente sempre fala, quando a pessoa está desaparecida não significa que ela está morta. Mas, o Papa estava tão confiante que ela estava no céu, assim, então ele sabia que ela estava morta, como é que é? Pode sim ter sido uma tentativa de consolar a família, pode ser que o Papa que, na cabeça dele ela tinha morrido e quis dizer, não, mas ela tá bem, querendo ser fofo. Mas eles acharam que poderia significar também outra coisa, que talvez esse Papa aí sabia alguma coisa que a família não sabia. No mesmo ano, aquele mesmo programa que tinha recebido a dica sobre o Enrico recebeu uma nova dica. A pessoa falou para a polícia procurar pistas no antigo armazém do estúdio de cinema de Laurentiis, que é um estúdio criado pelo produtor italiano Dino De Laurentiis. E lá eles encontraram uma flauta que parecia muito com a da Emanuela. Só que os testes não encontraram nenhum DNA que confirmasse que era da Emanuela. E a professora de música dela disse que a flauta era de outra marca. Então essa pista foi descartada. Enquanto eles estavam analisando a flauta, um cara chamado Marco Assetti resolveu admitir que ele era um dos sequestradores da Emanuela. O Marco disse que ele era o americano, entre aspas, aquele cara que tinha negociado a troca da Emanuela pela liberdade do Adja. Aquele cara que tinha o sotaque, que a polícia começou a chamar de o americano, a imprensa também. Ele disse que tinha orquestrado todo o sequestro, convencendo a Emanuela a entrar no carro dele dizendo que o pai dela estava em perigo. E aí, depois disso, ele teria levado ela para um prédio isolado por uns dias, mas que depois começou a sair na rua com ela. Eles sempre saíam de noite e a Emanuela usava uma peruca para tentar esconder a identidade dela. O Marco disse que ele fez isso para tentar ganhar a confiança dela e mostrar que ele não queria machucar ela. Então, saindo com ela durante o dia foi meio que para tentar ganhar a confiança dela. Não vou fazer nada com você e tal.
Na época da ligação do americano, a polícia conseguiu rastrear uma das ligações e descobriu que ele estava perto de uma das maiores estações de trem ali de Roma. Quando eles correram para lá, a polícia e o americano se desencontraram, porque ele percebeu que estava sendo observado e fugiu. O Marco descreveu toda essa história e ela batia com o que a polícia da época contava. E então parecia confirmar essa história de que ele realmente era o americano. Mas não provava que ele tinha sequestrado a Emanuela. E com o passar do tempo, a história do Marco teve uma reviravolta. Ele admitiu que a Emanuela não tinha sido a única menina que ele tinha sequestrado. Mirella Gregori, de 15 anos, tinha desaparecido no dia 7 de maio de 83, 45 dias antes da Emanuela. E assim como o dela, o caso da Mirella nunca foi resolvido. Segundo o Marco, ele interfonou para a casa da Mirella, dizendo que ele era um amigo dela da escola e perguntou se ela não podia descer para falar com ele. A Mirella falou para a mãe e para a irmã que ia descer rapidinho para falar com um amigo que já voltava, mas ela nunca mais foi vista pela família. O Marco disse que usou a mesma estratégia da Emanuela, né, dizer que o pai dela estava em perigo e fez ela entrar no carro dele. E para dar certo, né, aquele plano de libertar o Adria, o Marco disse que ele precisava de 2 vítimas, uma italiana e uma do Vaticano. E aí a Mirella foi sequestrada para pressionar o presidente da Itália, que poderia libertar o Adria, já que ele estava preso em Roma. E a Emanuela tinha sido sequestrada para sensibilizar o Papa, para ele pedir para o presidente da Itália soltar o Adria para a segurança das 2 meninas. Mesmo sem a polícia ter provas concretas do envolvimento do Marco, o Pietro, né, pediu para conversar com ele e eles apareceram juntos num programa de TV. O Pietro passou muita raiva nesse dia. Ele perguntou para o Marco se ele tinha sido contratado por alguém dentro do Vaticano para sequestrar a Emanuela. E o Marco respondeu que não era o tipo de pessoa que trai a confiança dos parceiros. Tipo, mas era o tipo de pessoa que sequestrava adolescente, né? Então para ele estava tudo bem. E aí o Marco disse que eles escolheram a Emanuela só pela cidadania mesmo, porque eles precisavam de alguém do Vaticano. E até chegaram a considerar Maria Cristina, que era a irmã mais nova da família, mas acabaram decidindo pela Emanuela. Segundo ele, ela era mais simpática e preocupada com a família, então decidiram que ia ser mais fácil convencê-la a entrar no carro, se usassem o pai como isca. Nessa hora, o Pietro estava quase jogando o homem na parede, né, porque ele estava falando como se ele fosse um amigo da Emanuela. Para tentar pegar o Marco na mentira, o Pietro disse que o americano contou para ele que a Emanuela tinha se machucado nos primeiros dias do sequestro. E esse detalhe nunca tinha sido divulgado. Então ele lhe perguntou se o Marco sabia o que tinha acontecido. O americano disse que ela tinha machucado o pulso, mas que ela estava bem, porque tinham 2 médicos lá cuidando dela. Para o Pietro, era um acontecimento bem específico e difícil de esquecer, mas o Marco não sabia, o que para ele provava que ele não estava envolvido. Na tentativa de encontrar provas contra o Marco, foi feita uma comparação da voz do americano com a dele. E essa análise descobriu que tinha mais de um homem dizendo ser o americano. O primeiro homem, né, aquele que a gente comentou, que começou a negociação lá da liberdade do Adria, e esse homem não tinha comentado nada sobre a Mirella. Só que depois que foi divulgada a oferta de troca, um segundo homem ligou dizendo que era o americano. E esse segundo falava da Mirella o tempo todo. Segundo a análise das vozes, a voz desse segundo parecia muito com a do Marco. A teoria é que o Marco provavelmente teve alguma coisa a ver com o sequestro da Mirella. Só que como o caso da Emanuela estava tendo muito mais atenção, ele resolveu se inserir no caso. Só que depois de meses de investigação, a polícia não encontrou nada concreto que ligasse o Marco à Emanuela. Na opinião da polícia, ele era um narcisista e um mentiroso patológico que só queria chamar atenção. Ele provavelmente tinha usado as informações que ouviu sobre o caso durante anos e montou uma história ali que fazia sentido na cabeça dele. Um psicólogo que analisou o Marco disse que ele tinha características de narcisismo e psicopatia, porque ele estava usando as emoções das 2 famílias, né, da Emanuela e da Mirella, para se sentir importante. Então a polícia oficialmente decidiu ignorar o Marco e voltar a focar no testemunho da Sabrina, que acusava a organização criminosa italiana e o Vaticano. Em 2016, documentos secretos do Vaticano foram vazados e eles pareciam apoiar o testemunho da Sabrina. Um desses documentos roubados era um dossiê sobre o desaparecimento da Emanuela. Então, nesses documentos foi revelado que o Vaticano, na verdade, tinha se recusado a se envolver na investigação, dizendo que o caso tinha acontecido em Roma e que eles não tinham nada a ver com isso, mas o Papa estava lá falando para a família o tempo todo que estava ajudando, né? Então, estranho.
A família Orlandi pediu várias vezes para eles divulgarem o que eles sabiam, mas eles insistiam que não sabiam de nada. Só que esse dossiê mostrava que era tudo mentira, e eles estavam escondendo esses papéis aí já tinha 35 anos. E um dos documentos encontrados era uma lista de despesas do Vaticano relacionadas a Emanuela. A lista de despesas incluía alimentação, alojamento, atendimento médico e até viagens da Emanuela. O mais surpreendente era que essas despesas não estavam sendo pagas na Itália, mas em Londres, na Inglaterra. E esses pagamentos foram feitos de 1983 até 1997, ou seja, durante 14 anos. Isso provava que durante metade da investigação, o Vaticano sabia exatamente onde a Emanuela estava e não falaram nada. Um dos pagamentos de alojamento era um hostel para mulheres administrado pela Igreja Católica, que tinha associação direta com o Vaticano. A polícia tentou pedir informações sobre a Emanuela para o hostel, mas parecia óbvio que o nome verdadeiro dela nunca foi usado ali. Então eles não encontraram nada. Não tinha como saber se os responsáveis pelo hostel sabiam quem era ela ou se ela só tinha sido levada até lá com outro nome desde o começo. A teoria, era que depois que a Sabrina entregou ela pro padre, pro suposto padre lá no posto de gasolina, que ela teria ficado escondida no apartamento até o suposto padre conseguir levá-la para a Inglaterra em segredo e ela teria vivido lá desde então. A última despesa da lista é uma transferência para o Estado do Vaticano e gerenciamento de procedimentos finais. Não está especificado que tipo de transferência é, mas por ser a última despesa, a teoria era que a Emanuela tinha falecido em Londres e eles estavam pagando para o corpo dela ser devolvido para o Vaticano. Isso conectava com o fato do Papa Francisco saber que a menina estava no céu, aquele papo todo lá. Mas, ao mesmo tempo, isso colocava em dúvida a autenticidade do documento, porque era muito desumano pensar que ela tinha morrido, estava enterrada no Vaticano e o povo lá nunca avisou a família, né? E claro que o Vaticano negou, falou que o documento era mentira, mas enfim, como saber? Além dessa lista de despesas, o resto do dossiê detalhava toda a investigação do caso da Emanuela. O Pietro contratou uma advogada chamada Laura Scroll para analisar todas as informações. Para ela, os documentos só mostravam o quanto o Vaticano estava tentando se afastar o máximo possível do caso, porque não atenderam a nenhum pedido de colaboração da polícia. E o dossiê meio que estava só mostrando tudo que era de conhecimento público, então, mais uma vez, parecia que o Vaticano não ia ajudar. Mas o envolvimento da Laura na análise dos documentos deu a próxima pista para o caso. Em 2018, ela recebeu uma carta que dizia assim: se quiser encontrar a Emanuela, procure para onde o anjo olha. E tinha uma foto de uma lápide com um anjo. E seguindo essa teoria que o Vaticano tinha mandado o cadáver da Emanuela de volta para casa, ela achou que a foto era a lápide dela. E como o Vaticano só tem 2 cemitérios, encontrar o túmulo não seria difícil. Ele estava no cemitério teutônico e pertencia à princesa Sofia de Albânia, que tinha morrido em 1936. A Laura fez o pedido para o túmulo ser aberto, crente que iria ser ignorado, como todos os outros pedidos de ajuda. Mas, para surpresa dela, o Vaticano concordou. E ainda falaram que iam abrir o túmulo do lado só para garantir. E dentro dos túmulos tinha uma salinha de 3 metros quadrados, só que os túmulos estavam completamente vazios. Não tinha nem o cadáver da Emanuela e nem de ninguém, nem da princesa Sofia da Albânia. E isso, mais uma vez, gerou milhares de teorias, porque não teria problema não encontrar a Emanuela, mas e as pessoas que eram para estar lá mesmo? E será que o Vaticano só tinha concordado em abrir os túmulos porque eles sabiam que não tinha nada? E o caso está de volta nas notícias, trouxe uma nova testemunha. O arcebispo Carlo Vigano pediu para falar com a Laura, porque ele disse que tinha informações sobre o caso da Emanuela. Gente, que inferno. Lá vamos nós. Na época do desaparecimento, ele era assistente do vice-secretário de Estado do Vaticano. E às 20 horas do dia 22 de junho de 83, o telefone do vice-secretário tinha tocado. E o Carlo atendeu.
era o chefe da assessoria de imprensa do Vaticano. E ele tinha contado para o Carlo que um homem tinha ligado para ele admitindo que tinha sequestrado a Emanuela e que tinha dito que era membro da organização criminosa do Enrico e que sabia que o Papa estava usando dinheiro para bancar os movimentos políticos da Polônia e eles queriam o dinheiro de volta em troca da menina. Se essa ligação aconteceu mesmo, a pessoa tinha que ser o verdadeiro sequestrador, porque o desaparecimento só foi comunicado para a polícia no dia seguinte, então não tinha como ele saber no mesmo dia. Também provava que o Vaticano sabia que a Emanuela tinha sido sequestrada e que eles não teriam falado nada para a família, nem para a polícia. E que o alvo do sequestrador sempre foi o Vaticano, porque se ele quisesse só dinheiro do resgate, né, eles teriam ligado para a família e não para a igreja. Só que assim, eles não estavam vendo muito sentido nessa teoria, sabe? Tipo, por que eles teriam sequestrado a Emanuela especificamente? Se era para ter o dinheiro de volta, por que não sequestrar um bispo ou alguém que fosse importante para a igreja? Será que a Emanuela sabia de alguma coisa que o Vaticano estava tentando esconder? Parecia meio improvável. Mas quando essas perguntas começaram a circular na mídia, foi aí que uma amiga da escola da Emanuela resolveu revelar mais uma bomba para o caso. E ela disse que uma semana antes do desaparecimento, a Emanuela teria ligado para ela, dizendo que em um dos passeios que ela tinha dado pelos jardins do Vaticano, um homem muito próximo do Papa tinha incomodado ela. A Emanuela usou a palavra incomodar. Só que assim, né, pelo jeito que ela falou, ficou claro pra amiga que ela estava referindo a algum tipo de assédio. E a gente sabe, né, não é nenhum segredo, que acontecem vários casos de pedofilia dentro da igreja, inclusive dentro da igreja católica, mas nunca teve um caso que nós soubéssemos, né, que aconteceu dentro do Vaticano. E se isso realmente tivesse acontecido com a Emanuela, com certeza é uma coisa que eles iriam querer esconder, né? O Pietro confirmou que isso é uma coisa que a Emanuela não contaria em casa porque os pais eram muito religiosos e eles, quando criança, eles sabiam que falar qualquer coisa contra a igreja era algo muito sério, né? Então ele acreditava que se ela tivesse contado pra alguém, seria realmente pra uma amiga e em casa ia fingir que nada tinha acontecido. Bom, a história da amiga da Emanuela é a última das diversas teorias sobre esse caso. Talvez ela tenha sido sequestrada porque o Vaticano não queria um escândalo de pedofilia, ou porque uma organização criminosa queria que o Vaticano devolvesse o dinheiro, ou porque a KGB queria que o Adja, o cara que tentou assassinar o Papa, fosse solto para silenciá-lo de uma vez. O que a gente sabe é que a gente não sabe. A gente não tem a menor ideia se qualquer uma dessas teorias é verdade ou não. Mas todas elas têm um pouco de sentido, né? E todas apontam para o Vaticano. Em outubro de 2022, a Netflix lançou um documentário de 4 episódios chamado A Garota Desaparecida do Vaticano. O documentário conta com entrevistas com diversas pessoas envolvidas no caso, incluindo os irmãos de Emanuela, a mãe, os jornalistas que cobriram e até o Marco Assetti, o suposto sequestrador. O Marco é o foco do 3º episódio do documentário, mas ele dá entrevista com o rosto coberto. Segundo ele, isso prova que ele não está assumindo a culpa para chamar atenção. E mesmo sem nenhuma prova concreta, o Marco continua dizendo que sequestrou Emanuela. O último episódio termina com o Pietro implorando para o Vaticano contar o que ele sabe sobre o destino da Emanuela. A família só quer ter a paz de saber que ela está viva ou morta. Ele diz que a mãe deles, que já estava com 92 anos na época da gravação, só queria poder colocar uma flor no túmulo da Emanuela antes de morrer. Esse ano, o gabinete de imprensa do Vaticano disse que encontrou algumas pistas da investigação que merecem uma análise mais profunda, mas não disseram quais. Eles falaram que vão mandar para a polícia de Roma para que eles decidam o que fazer, mas não ficou claro se são descobertas novas ou coisas que eles já tinham e decidiram só compartilhar agora. Até hoje, mais de 40 anos depois do desaparecimento da Emanuela, ninguém sabe o que aconteceu. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.